tudo bem? Como vai você? Pi é a nossa saudação matemática. Eu sou o matemático Alex Duarte. Quem está conosco agora é o intérprete de Libras, Daniel Costa. E nós estamos chegando próximo ao final deste grande tema da matemática, que é a análise combinatória. Hoje nós vamos ver a combinação com repetição, ok? Então, para a gente entender o que é uma combinação com repetição e por que se utiliza, vamos dar um exemplo. Em uma oficina, existem 5 automóveis idênticos. A oficina dispõe de 3 cores de tintas e não irá misturá-las. Cada automóvel será pintado de uma única cor. Pergunta: quantas possibilidades existem? Muito bem. Vamos recordar aqui uma coisa, do nosso esquema. A gente está combinando N elementos ou objetos em K posições ou lugares. E a primeira pergunta que a gente costuma fazer, uma sugestão minha, é: a ordem importa? Como os automóveis são idênticos, a ordem não importa, Então nós temos ali pelo nosso diagrama um problema de combinação. Então eu anotei isso aqui, ó. Como os 5 carros são iguais, a ordem não importa. Não importa em qual ordem você vai pintar os carros. Então, é um problema de combinação. Porém, nós temos apenas 3 cores de tintas para pintar 5 carros. Então, necessariamente, nós vamos repetir cor. Na melhor das hipóteses, se os 3 primeiros carros foram pintados de cor diferente, o 4º carro vai repetir a cor de um deles. Então, este é um problema de combinação com repetição, ok? Então, nós temos aqui a nossa fórmula de combinação com repetição. CR de NK é dado por, olha lá no canto inferior direito da tabela, N mais K menos 1 fatorial sobre K fatorial, que multiplica N menos 1 fatorial. Novamente, N é o número de objetos e K é o número de posições. Então, nós temos N igual a 3 cores, para pintar K igual a 5 carros. Ficou combinação com repetição de NK, ou seja, combinação com repetição de 3, 5. Seguindo a fórmula, numerador N mais K menos 1 fatorial vai dar 3 mais 5 menos 1 fatorial. Ou seja, 3 mais 5, 8 menos 1, 7 fatorial. Denominador K fatorial é o 5 fatorial. E o N menos 1 fatorial vai ser 3 menos 1 fatorial, que vai dar 2 fatorial. Então, observa, por favor, ficou 7 fatorial sobre 5 fatorial vezes 2 fatorial. Abrindo o fatorial do 7 até chegar no 5 fatorial, ficou 7 vezes 6 vezes 5 fatorial sobre, embaixo, 5 fatorial vezes. O que é 2 fatorial? 2 vezes 1. Corta 5 fatorial com 5 fatorial, ficou 7 vezes 6, 42, dividido por 2 vezes 1, 2. 42 dividido por 2, nós temos então 21 maneiras diferentes de pintar esses 5 carros, ok? Aqui eu fiz um desenho para ilustrar o que está acontecendo, Nós temos ali as 3 cores e os 5 carros. E aí aqui embaixo uma possibilidade, por exemplo, o primeiro carro vermelho, o segundo verde, o terceiro azul, o quarto azul de novo e o quinto verde, por exemplo. Caso você queira ver as 21 possibilidades, eu desenho as 21 aqui. Por exemplo, acompanhando da esquerda para a direita e de cima para baixo. Todos os carros vermelhos. Depois, na segunda coluna, se houver 4 carros vermelhos, o último carro pode ser verde ou azul. Continuando, se você decidir pintar 3 carros de vermelho, os outros 2 podem ser verde-verde, verde-azul ou azul-azul. E assim por diante, até cobrir todas as 21 possibilidades. Aqui eu fiz uma brincadeira matemática com o mesmo desenho. Se você chamar a cor vermelha de 0, a cor verde de 1 e a cor azul de 2, você tem, na verdade, aí, números na base 3, números com os algarismos 0, 1 e 2. Você pode pensar assim também. Pessoal, a matemática está toda interligada, E uma coisa que eu acho bacana é justamente que você tem várias maneiras de ver e de pensar
as definições e os objetos da matemática. Por que eu acho isso bacana? Porque, sendo assim, você tem vários caminhos para abordar um problema, vários caminhos para chegar na solução. E o caminho que é mais fácil ou mais agradável para uma pessoa, não necessariamente é o mais fácil para outra pessoa. Por isso que eu acho legal, sempre que possível, a gente ver várias alternativas. E também acho legal a gente tentar evitar fórmulas e privilegiar o raciocínio. Numa das aulas, a gente resolveu este exercício aqui, adaptado da revista do professor de matemática, que perguntava assim: quantas soluções inteiras e não negativas, ou seja, números naturais diferentes de zero, possui a equação a seguir? Não sei até se você lembra, eram nomes de pessoas, acho que era Ana, Bela e Cláudia, não sei, que tinham 4 cachorros, elas todas juntas. E aí a gente queria saber as possibilidades. Por exemplo, pode ser que uma não tivesse nenhum cachorro, a outra tivesse 3 cachorros e a outra tivesse 1 cachorro. E aí, na época que a gente resolveu isto pela primeira vez, a gente representou as soluções assim. Observa, por favor, A, B e C, nós temos aí as colunas. Por exemplo, a primeira solução, Ana com 4 cachorros, Bela com 0 e Cláudia com 0. E assim por diante. Mas nós vimos também essa representação que está ao lado direito de cada agrupamento aí de colunas, na qual a gente representava os cachorros por bolinhas e os sinais de mais separando uma pessoa da outra. Por exemplo, aqui no final da primeira coluna, 2, 1 e 1. Então, 2 bolinhas, mais uma bolinha, mais uma bolinha. E a gente viu que nós temos um total de 15 possibilidades, que são essas que estão mostradas aí. E a gente resolveu esse problema usando permutação com repetição. Nós estávamos trocando de lugar aí esses símbolos, bolinhas e sinais de mais. Mas não sei se você se lembra ou se você chegou a ver essa aula, eu falei assim: essa não é a única forma de resolver, aguarde, exatamente porque nós vamos resolver novamente com o tema da aula de hoje. Nesta figura, eu estou fazendo uma analogia entre o problema de pintar os 5 carros e o problema de distribuir os cachorros. Aí nós temos 3 tintas, 3 cores de tinta para 5 carros. E aqui nós temos 3 pessoas para 4 cachorros. Então, como tem cachorro a mais do que gente, necessariamente vai repetir alguma pessoa. Então, por exemplo, se você colocar o primeiro cachorro para a letra A, o segundo para a letra B e o terceiro para a letra C, o 4º cachorro vai necessariamente repetir, ok? Como nós não estamos distinguindo os cachorros, eles são iguais, é um problema de combinação, a ordem não importa. E uma combinação com repetição. Então vamos resolver novamente o mesmo problema, só que agora com essa ideia da aula de hoje. Combinação com repetição de 3, 4 a 4. Nós temos 3 pessoas para distribuir os 4 cachorros, sabendo que vai repetir pessoa. Então ficou assim, olha só. Lembra lá, é 3 mais 4 menos 1 fatorial sobre 4 fatorial, que multiplica 3 menos 1 fatorial. 3 mais 4, 7 menos 1, 6 fatorial no numerador. O 4 fatorial eu repetir. E o 3 menos 1 fatorial é 2 fatorial. Não precisamos nem entrar nos detalhes dessa conta, sabemos que nós vamos encontrar as mesmas 15 soluções. Então, aí, o que eu acabei de falar? Um outro caminho para resolver o mesmo problema. Bom, agora a moça aí, ela está espantada pelo seguinte, ela está falando para mim assim: Alex, mas como que eu vou guardar essa fórmula? Olha só, naquele quadro todo, é a fórmula mais difícil, n mais k menos 1 fatorial sobre k fatorial n menos 1 fatorial. Realmente, então, eu vou dizer para você, eu não guardo essa fórmula, porque existe uma ideia interessante. A combinação com repetição de n elementos tomados k a k, o que é que você pode fazer? Olha só, você mantém o k e transforma numa combinação comum. Só que aí você vai trocar o n por n mais k menos 1. Então, o que eu estou dizendo para você em bom português? A combinação com repetição de n elementos tomados k a k é exatamente equivalente à combinação simples de n mais k menos 1 elementos tomados k a k. Então, observa, você transforma a combinação com repetição
numa combinação simples, como o N inicial você troca por N mais K menos 1. E o K você mantém K também na combinação simples. Então, vamos ver um exemplo. Exercício resolvido 1. Supondo que você queira comprar um sorvete com 4 bolas. Gostoso, hein? Em uma sorveteria que possui 3 sabores disponíveis: chocolate, baunilha e morango. Ok. De quantos modos diferentes você pode fazer esta compra? Gente, por que este é um problema de combinação com repetição? Primeiro que a ordem não importa, né? Você pegar, sei lá, 2 bolas de baunilha e uma de chocolate é a mesma coisa que você pegar uma de baunilha, uma de chocolate e outra de baunilha. Não importa a ordem. Né? E por que é com repetição? Porque você só tem 3 sabores, mas você quer pegar 4 bolas, né? Então, você pode até colocar as 4 do mesmo sabor, né? Mas se até a terceira bola você não repetir o sabor, na quarta bola você vai repetir necessariamente, ok? São 3 sabores com repetição, totalizando 4 bolas de sorvete. Logo, combinação com repetição 3, 4 igual. Ok, então em vez de usar aquela fórmula horrorosa, lembra, né? Nós vamos transformar numa combinação simples. Como? Soma 3 mais 4 dá 7, tira 1 dá 6. Então a combinação com repetição 3, 4 virou a combinação simples 6, 4. E aí você volta na fórmula da combinação simples. Olha só, n fatorial em cima, embaixo. K fatorial, n menos k fatorial. Neste exemplo, 6 fatorial em cima, 4 fatorial embaixo e embaixo também 6 menos 4, 2 fatorial. Coincidiu, né, com a conta que a gente fez lá dos cachorros, né? A resposta deu 15 também possibilidades de você pegar essas bolas de sorvete, ok? Bom, vamos então fazer o exercício resolvido 2. Agora vai dar um pouco mais de conta. Você está no supermercado e deseja comprar 8 refrigerantes para sua residência. Existem 4 escolhas disponíveis: o sabor cola, que é o meu preferido, o sabor uva, o sabor laranja e o sabor guaraná. Quantas possibilidades existem? Então, pessoa, eu sempre sugiro, né, que você faça aquele esquema. A ordem importa? Não. Porque, por exemplo, você pegar os refrigerantes, né, em qualquer ordem, né, no final você vai levar a mesma coisa para casa. E por que tem repetição? Né? Porque nós só temos 4 sabores e você vai pegar 8 refrigerantes. Né? Isso aqui é igual a escola, né? Você está lá estudando uma matéria, é claro que eu estou falando de combinação com repetição, só pode ser problema de combinação com repetição. Mas mais tarde, quando a gente for fazer a revisão ou em aulas do Enem, eu envolvendo isso, aí já não vai ficar tão claro, assim, de cara, do que é o problema. Quantas possibilidades existem? Vamos ver. Então, olha só. N igual a 4, que são os 4 sabores de refrigerante. E K igual a 8, que é a quantidade que você vai pegar. Como você já viu que é com repetição, de cara você já faz a conta. Ó. N mais K menos 1. 4 mais 8, 12. Menos 1, 11. Então, a combinação com repetição de 4, 8 a 8, você vai trocar por uma combinação simples de 11, 8 a 8. Né? Então, você entendeu, né? A gente só troca o primeiro número na hora de passar para simples. E como é que é a mesma combinação simples? 11 fatorial dividido por 8 fatorial e a diferença agora, 11 menos 8 fatorial. 11 menos 8 deu quanto? 3 fatorial. Lembra que para simplificar expressões com fatorial, você tende a abrir o maior número. Por quê? Abrindo 11 fatorial, 11 vezes 10 vezes 9 até chegar no 8 fatorial. Por quê? Vai cortar com o 8 fatorial que está embaixo. E o 3 fatorial eu abri também 3 vezes 2 vezes 1, ok? Depois de cortar o 8 fatorial de cima com o 8 fatorial de baixo, deu 11 vezes 10 vezes 9 sobre 3 vezes 2 vezes 1. Ou seja, 11 vezes 10 dá 110 vezes 9, 990. Dividido por 6, deu 165 possibilidades. Talvez você não tenha pensado, né, que eram tantas possibilidades aí de você comprar esses refrigerantes. Beleza?
E o exercício resolvido 3. Joana foi comprar presentes de Natal para 9 pessoas. Sua mãe, seu pai, seus 4 irmãos, sua namorada e seus sogros. Ok? 2 sogros. Por coincidência, todos têm celulares da mesma marca e modelo. Olha que legal. Então, ela resolveu comprar o quê? Capinhas de celular. Na loja só existem 6 modelos distintos de capinha, né, para esse celular. Quantas escolhas Joana tem? Né? Então, quantas escolhas será que ela tem? Bom, né, aqui eu estou considerando, né, que para quem que ela vai dar a capinha, não importa, eu estou olhando a compra em si. Né? Então, a ordem nesse caso não importa. Né? No sentido de que a ordem que ela pegar as capinhas lá, vai dar a mesma compra final. E por que é com repetição? Porque são 9 pessoas e na loja só existem 6 modelos de capinha. Então, ó, N igual a 6, né, as capinhas que você tem, os objetos que você tem, para distribuir em 9 posições, entre aspas, né, que são as suas escolhas da compra. Vamos fazer a conta? N mais K menos 1, 6 mais 9, 15, menos 1, 14. Então, a combinação com repetição de 6, 9 a 9 virou combinação simples de 14, 9 a 9. Agora é só você jogar na fórmula 14 fatorial sobre 9 fatorial, que multiplica 14 menos 9, que vai dar 5 fatorial. Observa, por favor, pessoa, eu abri o 14 até chegar no 9 fatorial. Né? Então, lá, ó, 14 vezes 13 vezes 12 vezes 11 vezes 10 vezes 9 fatorial. Vai cortar com 9 fatorial embaixo. Sobrou 5 fatorial, que é 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Fazendo essa conta, ela tem nada mais, nada menos que 2.002 escolhas possíveis. Gente, cuidado, tá? A análise combinatória engana muito. Né? Se você olhar lá a questão de um bilhete de uma aposta lotérica, né, você vê que são milhões de combinações possíveis lá, de possibilidades, melhor dizendo. Muito bem, então, vamos fazer a nossa revisão geral. A análise combinatória, né, que este é o último tema, ela aborda a distribuição de N elementos ou objetos em K posições e lugares. Eu sempre falo isso, tá? Elementos ou objetos podem ser pessoas, inclusive, tá? Então, é um conceito abstrato, ok? Então, aqui ó, nós temos, aqui eu representei aqui 18 bolinhas para distribuir em 4 lugares, por exemplo. Né? Então, a análise combinatória conta as possibilidades, né, de quantas maneiras você pode fazer esta escolha. E aí, a primeira pergunta que você vai se fazer, a ordem importa? Sim ou não? Né? Tem uma brincadeira que é assim, ó, a ordem importa? Se você responder aham, é um problema de arranjo, ok? Se você responder não, é um problema de combinação. Só que o arranjo tem um caso particular, que é a permutação. Como que você vai distinguir quando a ordem importa, se é um problema de arranjo ou de permutação? Não é complicado, olha só. Você vai se perguntar se a quantidade de elementos é igual à quantidade de lugares ou não. Se a quantidade de elementos for maior que a quantidade de lugares, N maior que K, é um problema de arranjo. Se a quantidade de elementos for igual à quantidade de lugares, é um problema de permutação. Como assim, Alex? Você tem 10 letras para escolher 5. Então, N é maior do que K. Agora, se você tiver 5 letras que você só está mudando a ordem, N igual a K. E aqui, ao lado direito, o que significa arranjo simples, permutação simples, combinação simples? Significa exatamente sem repetição. Então, neste contexto da matemática, a palavra simples significa sem repetição. Aqui no diagrama também estão o arranjo com repetição, a permutação com repetição e o que nós vimos hoje, a combinação com repetição. E lembrando que a permutação ainda tem mais uma possibilidade, que é a permutação cíclica, quando você tem, por exemplo, pessoas em volta de uma mesa circular. Ou seja, quando você girando, você não alterou a solução do problema, você tem uma solução equivalente, no sentido de que a posição relativa das pessoas na mesa, né, quem está à direita de quem, não mudou. E estas aqui são as fórmulas, né, que a gente tem visto, agora o quadro está completo.
Essas são as nossas referências. Muito obrigado por sua presença na nossa aula.